Então, para os caras petistas, se vocês quiserem mandar um e-mail para o Lula livre, @alguma coisa, vocês estão mandando um e-mail provavelmente para o PCC. Durante as eleições, nós somos proibidos de falar da ligação do Lula com o PCC. Durante as eleições, nós somos proibidos de falar que o Lula era a favor do aborto. Agora o Brasil sai do acordo internacional contra o aborto. Durante as eleições, nós somos tudo aquilo que foi dito como fake news, tudo aquilo que foi dito e nós somos proibidos de falar, aconteceu em menos de 100 dias. Sabe o que não aconteceu, vereador Araújo? A picanha. A picanha não aconteceu. É abóbora agora. É que o problema não é o que é dito. O problema é quem disse. Eu vou ler uma fala aqui para vocês. Nem um mês atrás. Era preciso trazer o povo negro da África para produzir nesse país. E toda desgraça que isso causou ao país, causou uma coisa boa. A escravidão causou uma coisa boa, que foi a mistura e miscigenação. A mistura entre índios, negros, europeus, blá, 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 etc, etc. Luiz Inácio Lula da Silva. Cadê a moção contra o senhor Luiz Inácio Lula da Silva por um caso claríssimo de racismo? A politização do racismo cria uma esquizofrenia social, a qual aqueles que realmente sofrem de racismo ficam descredibilizados quando vão buscar os seus direitos, porque criou uma politização. Porque o combate ao racismo agora é uma pauta da esquerda. Não, não é. Nós, a direita, combatemos o racismo, mas o racismo de verdade. Antes de eu falar, que achei por melhor falar nesse momento propício, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Me solidarizo, inclusive, com a vereadora Ana de Oliveira. Quero parafrasear algumas coisas que o Araújo disse, porque é o seguinte: eu sou pardo, filho de uma negra, que é filha de uma branca, e essa branca é filha de um negro, e esse negro é neto de escravos. Na cidade de Nova Era, Minas Gerais, uma cidade que ela é pavimentada, Araújo, não é com o paralelepípedo, né, que você fala, mas com pedra quebrada por escravos. Descendência direta. Minha mãe é negra, já sofri eu o caso de racismo, inclusive tem um processo rodando aí, uma situação aqui na cidade de Erechim, que a pessoa, né, branca, dos olhos azuis, assim como minha mulher e minha filha, disse que esse tipo de gente e blá, 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 blá. Só que tem uma questão muito interessante em meio a tudo isso, que é o seguinte: quando vem uma moção como essa para esta casa, o intuito, vereador Juarez, não é declarar qualquer tipo de apoio. E eu falo isso porque a esquerda gosta muito de dizer de lugar de fala. E eu acho que eu tenho que aqui, pelo menos, comprovar que eu tenho lugar de fala para dizer o que eu estou dizendo aqui. E sabe qual que é o problema, Pezanato? É que o problema não é o que é dito. O problema é quem disse. Obviamente, estamos tratando de um diretor que foi afastado, e na minha opinião não deveria, sabe por quê? Porque ele não fez isso na instituição em que ele é diretor, ele não fez isso contra um aluno, contra o pai, ele não discriminou ninguém de fato. Ele simplesmente leu uma matéria jornalística da revista Oeste e foi mal interpretado. Aí afastam, e vem o cancelamento, e vamos destruir a vida do cara, e vamos caçar o cara, e vamos botar na cadeia, vamos na casa dos filhos deles. Porém, depois da fala desse vereador, né, porque era um texto, né, falando sobre as questões políticas que aconteceram no Brasil, desculpa, professor, né, diretor, eu vou ler uma fala aqui para vocês. Nem um mês atrás. Resolveram vender a ideia que era preciso a escravidão vir para o Brasil, porque os indígenas eram preguiçosos. Não gostavam de trabalhar. E se eles não gostavam de trabalhar, porque não tinha branco para trabalhar, porque os que vinham da Europa também não queriam trabalhar. Então resolveram contar a história de que os índios eram preguiçosos. E, portanto,
Era preciso trazer o povo negro da África para produzir nesse país. E toda desgraça que isso causou ao país, causou uma coisa boa. A escravidão causou uma coisa boa. Que foi a mistura e miscigenação. A mistura entre índios, negros, europeus, blá, 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 etc, etc. Luiz Inácio Lula da Silva. Cadê a moção contra o senhor Luiz Inácio Lula da Silva por um caso claríssimo de racismo? A politização do racismo cria uma esquizofrenia social, a qual aqueles que realmente sofrem de racismo ficam descredibilizados quando vão buscar os seus direitos, porque criou uma politização. Porque o combate ao racismo agora é uma pauta da esquerda. Não, não é. Nós, a direita, combatemos o racismo, mas o racismo de verdade. E quero dizer que fui contemplado pela tua fala, vereador Wallace, quando tu diz: deixe que eles investiguem. Quero dizer que fui contemplado pela tua fala, vereador Carlinhos Magrão, que isso é coisa lá de Jacutinga, não é problema nosso aqui. Até porque, vereador Araújo, tu trouxe algo aqui que foi sensacional, eu não tinha pensado nisso. Capoeirê está com problemas seríssimos, inclusive de saneamento básico. E a gente está falando do saneamento básico e foi votado o marco do saneamento, mas é um projeto de direita que a esquerda quer derrubar. E a maioria da população que hoje não tem saneamento básico do Brasil é negra, mas a esquerda quer derrubar. Para não perder o decoro, a esquerda quer o povo na... Isso é o cúmulo do absurdo. Então o problema não é quem fala. Né? O problema não é o que diz, mas sim quem diz. Então, estou esperando essa nota, né, do excelente movimento contra o senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Outra coisa interessante é que eu quero perguntar aqui, eu fiz um questionamento essa semana nas minhas redes sociais, e já acho que já vou pedir pela liderança, vereador, o tempo está acabando. Mas essa semana a gente teve uma questão muito interessante aqui no Brasil, que foi o seguinte: um rapaz, presidente da República, ele, chegou numa entrevista, ele achou que estavam gravando, mas estava ao vivo. Porque esse tal de Luiz Inácio, ele nunca teve oposição, não tinha internet na época que ele era presidente. Então faziam o que queria, comprava a imprensa, botavam só a matéria que queria, todo mundo achava que ele era uma pessoa maravilhosa, né? E ele falou bem assim que quer, também não posso quebrar o decoro parlamentar aqui, mas o Sérgio Moro. No outro dia, é desencadeada uma operação, 5 milhões gastos em aluguéis, carros blindados, para matar o Sérgio Moro e outros agentes políticos. Isso é a Polícia Federal que está dizendo. Foi desencadeada essa operação, ok. Aí, aparece esse cidadão, o Lula, e debocha, ri, e diz bem assim: isso aí é uma armação do Sérgio Moro, descredibilizando a Polícia Federal e o próprio ministro Flávio Dino, que foi quem anunciou que existia mesmo, né? Querendo dizer, eles estão mentindo contra mim. Eu acho que tá lelé da cuca, né? Falar mal do próprio governo, do próprio ministro, da própria Polícia Federal. Só que aí, quando continua a investigação, descobre que o e-mail de uma dessas pessoas era Lula Livre. Então, para os caras petistas, se vocês quiserem mandar um e-mail para o Lula Livre, @ alguma coisa, vocês estão mandando um e-mail provavelmente para o PCC. E não é o Partido Comunista Chinês, é o primeiro comando da capital, que está totalmente concuminado. Aí, nas planilhas do PCC, vereador Wallace, tinha pagamentos para o The Intercept Brasil. Aí você fala: ah, Rony, do que tu está falando? Não sei se vocês lembram, mas o The Intercept Brasil foi aquele jornal do Glenn Greenwald, que é marido de um ex-deputado que, quando Jean Willis saiu do Brasil, ele que assumiu, uma coisa assim. E ele foi o responsável pela Vaza Jato, que hackeou os celulares de Sérgio Moro e de outras, né, figuras, e utilizaram essas provas ilegais, e digo isso, né, como um agente do direito, o Wallace também sabe disso, provas ilegais, né, obtidas por um hacker para soltar o Lula.
financiado pelo PCC. Mas eu quero dizer que isso não é acusação, é tudo coisa da minha cabeça. São tudo coincidências da minha cabeça. O Brasil de mal a pior, 100 dias de governo e a imprensa tentando passar pano para situações absurdas, anos e anos dizendo que Bolsonaro era miliciano, agora uma ministra que está totalmente ligada com a milícia continua lá, um ministro que pegou avião da FAB para leilão de cavalo, continua lá, não importa quantos milhões, quantas empresas vão dar. Está tudo 100%, está tudo show. Por quê? Porque a imprensa está recebendo dinheiro. Durante as eleições, nós fomos proibidos de falar da ligação do Lula com o PCC. Durante as eleições, nós fomos proibidos de falar que o Lula era a favor do aborto. Agora o Brasil sai do acordo internacional contra o aborto. Durante as eleições, nós fomos tudo aquilo que foi dito como fake news, tudo aquilo que foi dito e nós fomos proibidos de falar, aconteceu em menos de 100 dias. Sabe o que não aconteceu, vereador Araújo? A picanha. A picanha não aconteceu. É abóbora agora. A picanha era, né, coisa... Enfim. Para finalizar, quero parabenizar o Ipiranga, parabenizar o Adilson pela gestão que ele tem feito à frente do Ipiranga, uma gestão estratégica, inteligente, defendendo o clube do interior, parabenizar a torcida do Ipiranga, campeão do interior, e também quero parabenizar a Federação Internacional de Atletismo, que trouxe aí uma notícia muito boa para as mulheres, né? Uma notícia excelente, que a partir de agora apenas mulheres cis, que se diz, né? Mulheres trans não podem mais competir no esporte feminino. Então, as mulheres vão competir de igual para igual. Quero parabenizar o deputado Nicolas Ferreira, que embora descer a lenha nele, porque ele botou uma peruca, mas aquilo chamou a atenção do mundo para um assunto muito importante em defesa das mulheres, que agora vão competir de igual para igual, vão buscar, né, seus direitos, e isso é defender as mulheres. Não é permitindo que, enfim, ocupe um lugar que é das mulheres. Tá bom, gente? Muito obrigado a todos, um forte abraço para quem nos acompanha, e até minha próxima vinda aqui.